Tá? Então já está gravando no OBS. Vou no Big Blue Button iniciar a gravação. Então essa é a aula 9 de cinema, vai ser sobre cinemática bidimensional. É um estudo de um caso. Hoje é dia 17 de setembro de 2020. Então vai ser o estudo de um caso de lançamento oblíquo. O que acontece? Nós temos um objeto que é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros com velocidade de intensidade 2 metros por segundo e um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então ele pede também para desprezar as forças de resistência e qualquer vento. Por que isso? Nós vamos desprezar qualquer força que seja aplicada a esse objeto. Então, as forças aplicadas a esse objeto serão desprezadas. Bom, nós temos aqui um caso de lançamento, então é importante a gente definir como será esse lançamento. Tá? É melhor interpretar como vai ser esse lançamento. Então vamos representar esse lançamento. Tá? Então esse lançamento vai ser um lançamento oblíquo, portanto vai ser nas direções Y e X. Ué, não sei porque que não está aparecendo aqui para vocês, era para aparecer. Deixa eu ver se é um problema de delay. Eu vou parar o compartilhamento e já volto rapidinho. Tá, agora sim, né? Então agora nós estamos vendo x e y são as coordenadas. Então nós vamos representar aqui o lançamento, esse lançamento, tá? Então ele sai de uma certa altura. Como é que a gente sabe disso? Porque veja só, aqui no exercício está dizendo que um objeto é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros. Então, se ele é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros, então o início do lançamento vai ser aqui em 2 metros. Então é importante a gente colocar as unidades de x e de y. Bom, então quando é feito o lançamento, ele não sai do zero. Aqui é o zero, tá? Ele vai sair de 2 metros. Ele vai fazer esse movimento aqui. Opa! Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor essa curva aí. Ficou muito bom não, mas tá indo lá, tá? Bom, ele não sai do ponto zero. Ele sai daqui. Porque normalmente, o que a gente está acostumado? Né? O que a gente trabalha normalmente? Né? Dizendo. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para vocês. Opa! A gente trabalha de uma forma simétrica. Mas esse caso ele não é simétrico. Nesse caso ele está longe de ser simétrico. Deixa eu apagar essa curva. Pronto. Então, o que a gente trabalha normalmente, que vocês podem estar acostumados, ficou, é uma,
aqui. Esse lançamento, normalmente, vocês trabalham dessa forma, certo? Saindo do zero e retornando para o zero em y. Tá? Porém, esse exercício aqui, esse caso que nós estamos trabalhando, sai da altura de 2 metros. Então, veja bem que ele não é simétrico, tá? Então, a área na esquerda desse pontilhado não é igual à área à direita do pontilhado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa interpretação? Ok? Então essa é a interpretação que a gente faz do exercício. Tá? Essa primeira interpretação que a gente faz desse exercício nosso. Tá? Eu vou colocar para vocês nas notas de aula o lançamento, mas o lançamento oblíquo, mas simétrico. Opa, então peraí um pouquinho, Gabriel. Vamos lá. Aqui, ok, tá? Vamos voltar mais um aqui para a gente representar o y também, que é importante. Tá? Gabriel e demais colegas também, né? Veja que nessa figura aqui de baixo, acompanha essa figura aqui de baixo, que daí você vai ver a diferença entre a figura de baixo e a figura de cima. A figura de baixo, se nós observarmos a área à esquerda, ela é igual à área da direita. Então você tem essa área aqui e essa área aqui são iguais. Então área 1 é igual à área 2, né? Sendo área 1 e área 2. Já nesse daqui de cima, a gente vê que essas áreas elas são diferentes. Concorda, Gabriel? Tá certo? Então, esse caso de cima aqui, esse caso que nós vamos trabalhar, não é simétrico. Aqui. Então, eu vou... a gente poderia dizer que ele é simétrico se nós tomássemos apenas essas duas regiões aqui. Essas duas regiões, quando a gente está na mesma altura, nesse ponto aqui, essa região aqui é simétrica. Então, aqui nós temos simetria. Mas essa parte da trajetória não nos dá a simetria. Retira toda a simetria que a gente poderia ter. Certo? Então, não é simétrico. Ok, perfeito. Então, alguma dúvida mais, gente, sobre isso? Beleza, deixa eu apagar esses traçados aqui que eu fiz. Só um pouquinho. Tá indo. Demora um pouquinho para pensar, né? Mas vai. Então, enquanto isso, enquanto ele pensa, nós vamos colocar. Deixa eu ver se ele vai. Tá indo. Vamos tirar essa curva de baixo para a gente não confundir. Ok, é isso aí. Bom, então vamos observar que ele diz que foi lançado da altura de 2 metros
a intensidade da velocidade é 2 metros por segundo e o ângulo de lançamento é 30 graus, com a horizontal. O que significa isso? Que se nós observarmos o lançamento vai ter uma direção de lançamento, né? Então essa daqui é a velocidade inicial e esse daqui é o ângulo de lançamento com a horizontal. Então essa reta aqui, que nós podemos chamar de x', ela é paralela a x. Essa aqui é a velocidade inicial, mas é o vetor velocidade inicial. Então o que ele está dizendo? Que a intensidade da velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Para economizar a notação, nós vamos chamar só de V0 igual a 2 metros por segundo. Tá? Então, esses são os dados que nós temos do exercício. Então, o exercício é esse, está posto. Tá? Bom, agora nós vamos começar a fazer o exercício. Então, vocês vão ver que, primeiro, o que nós fizemos? Nós identificamos, ou melhor, fizemos a representação dos dados iniciais desse problema. Então, o problema é esse. Foi um lançamento a partir de uma altura de 2 metros, com uma velocidade de 2 metros por segundo de intensidade, ou seja, o módulo da velocidade é 2 metros por segundo. Mas velocidade é uma grandeza vetorial. O ângulo θ é 30 graus. Então ele diz que o ângulo de lançamento é 30 graus com a horizontal. Então é da forma que nós representamos aqui. Isso tem que tomar muito cuidado, porque as projeções do vetor, elas vão ser de acordo com o ângulo. Com o ângulo. Se for o ângulo com a horizontal, as projeções são diferentes. Se ele dissesse que era era com um ângulo com a vertical. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. A outra coisa que ele diz é: despreze as forças de resistência e qualquer vento. Então aí eu pergunto para vocês, se nós temos aqui a nossa partícula que vai ser lançada, a pergunta é: qual ou quais são as forças que atuam nessa partícula durante todo o lançamento, durante todo o percurso dela? Alguém pode responder? Ok, então vamos representar. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Que apareceu uma mensagem para mim muito estranha, mas se vocês pararem de ver a tela, vocês me falem. Então, nós vamos colocar aqui a força peso. Ok, obrigado, Felipe. Então, está colocada a força peso. Bom, vamos lá então. Tem alguma outra força atuando nessa partícula, nesse objeto? Além do peso, além da força gravitacional, o Paulo colocou gravidade, o Carlos colocou peso, né? Tem alguma outra força atuando nesse objeto? A gente consegue identificar alguma outra? O que vocês acham? Será que nós vamos ter outra força aqui atuando? Sim, não. Tem um arrasto também, mas creio que seja desprezível. Sim, aqui ele está dizendo, ó, despreze as forças de resistência e qualquer vento. Então, despreze as forças que poderiam atuar nele por conta do... Não, beleza, é isso mesmo. Por conta do seu movimento. Então, nós desprezamos qualquer outra força. Então, nesse caso, só temos a força peso.
atuando sobre ele. Se só tem a força-peso e a massa dele é constante, se a massa dele é constante, então nós vamos usar que a força é dp dt, mas o fato da força da massa ser da massa ser constante, né? Nós vamos o termo dm dt é zero, então resta para nós o termo dv dt, ou seja, força é massa vezes aceleração na direção y no sentido de y negativo, tá? Então, se a força, mas a única força que atua é a força-peso. Veja só, y é para cima, o peso é para baixo. Então, nós vamos colocar menos peso igual a massa vezes aceleração. O peso é massa vezes gravidade, massa vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser menos g. O que significa isso? Que a força gravitacional nesse lançamento vai ser contrária ao eixo y. Então, nós temos aqui o eixo y positivo para cima e a aceleração gravitacional para baixo. E a aceleração, ela é negativa, tá? Por quê? Porque a força é contrária ao sentido que nós indicamos para a orientação de y. Então agora nós temos condições de iniciar o problema. Então veja que nós fizemos toda uma interpretação do enunciado e agora nós vamos resolver o exercício. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente, com relação à aceleração ser negativa, aceleração ser menos g, porque não está faltando, não tem outras forças atuando, então se não tem outras forças, então nós temos, como que se fala? Nós temos a aceleração negativa porque é só o peso atuando. Tá? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência, que daí a gente vai caminhando e as dúvidas vocês vão manifestando. Bom, então, dada essa interpretação que nós fizemos, agora nós vamos começar. Então, vamos ler o exercício, porque, lembra, as letras de A a J, elas são orientações para nós, dizendo o que o exercício quer de nós. Mas nós não precisamos resolver na ordem que está posta. Nós podemos resolver em qualquer ordem. Normalmente, a ordem segue um método. Então, o professor, quando coloca as letras de A até J, está significando que, olha, resolva nessa sequência que vai facilitar para você. Mas, às vezes, você tem uma forma de resolver que é numa outra sequência. Não tem problema, tá, gente? Então, não tem problema. Você pode resolver em outra sequência. É só uma sequência que o professor passa, mas não precisa ser nessa sequência, não. Então, vamos dar continuidade. Identifique a velocidade inicial. Represente uma estimativa da trajetória, indicando as forças atuantes e as componentes da velocidade. Letra C. Determine o vetor aceleração, considerando as forças atuantes. D. Determine as componentes da velocidade e da posição. E. Determine a trajetória da partícula. F. Determine o instante em que a partícula alcança... Determine o instante em que a partícula alcança o ponto mais alto da trajetória. Determine a altura máxima. Determine o alcance máximo. Determine a velocidade da partícula ao chegar no solo. Determine o instante que ele alcança essa posição. A gente pode pensar, nossa, que confusão. Eu vou me perder nesse enunciado, porque é muita coisa. Então, vamos observar primeiro que... Viram como a gente teve paciência para interpretar o enunciado?
a mesma paciência que nós tivemos para interpretar o enunciado, nós vamos ter agora para trabalhar com a resolução do problema. Tá? Então vamos devagar, com calma, passo a passo. Primeira coisa, identifique a velocidade inicial. A gente pode dizer a velocidade inicial, mas ela já foi dada no problema. E nós temos aqui que a velocidade inicial ela é 2 metros por segundo. Lembrem-se, essa é a intensidade da velocidade inicial. Essa não é a velocidade inicial, é só a intensidade dela. A velocidade é vetor, principalmente aqui que nós temos y em função de x. E lembrem-se, quando nós temos y em função de x, isso daqui é uma trajetória. Então nós temos a trajetória. Tá? Que a gente não sabe qual é a forma dessa função. Nós vamos descobrir depois. Depois nós vamos descobrir qual é a forma dessa função. Alguém pode falar, é parábola. Será que é? Vamos olhar. Tá? Então, as considerações que nós temos, primeiro, que nós já fizemos no gráfico, ele parte, a partícula, ela parte dessa coordenada aqui, x 0 e y 2 metros. Então, como se diz, a posição de saída desse objeto é 0 e 2 metros. Tá? Esse é o ponto de partida. Esses dados, V0 igual a 2 metros por segundo e θ igual a 30, nos permitem determinar a velocidade inicial, que nós podemos dizer que nós não conhecemos ainda, mas vamos conhecer, tá? Então, olha só, vamos observar esse primeiro gráfico aqui, tá? Então, nesse primeiro gráfico, o que nós temos é que nós temos um gráfico não de x e y, mas de Vx e Vy. Essas são as direções, né, que nós vamos colocar aqui. Então é um gráfico bidimensional, mas que as direções não são x e y, ou seja, não é um gráfico de posição, mas é um gráfico de velocidade. Então é Vx e Vy. Ah, professor, eu não entendo isso. Posso colocar x e y? Pode, não tem problema nenhum. Eu coloquei Vx e Vy para facilitar a visualização, mas para quem enxerga mais fácil colocar só x e y, pode colocar também. Aqui está o vetor lançamento de velocidade. Então aqui está o vetor velocidade de lançamento, o ângulo θ igual está aqui, gente. Então, vamos observar que nesse caso, deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Essa parte do gráfico aqui que nós fizemos nós colocamos a velocidade inicial, tá? É o mesmo que está aqui, tá? Então aqui é a velocidade inicial e a curva, né? Ele parte lá naquele gráfico da trajetória, ele faria isso aqui, tá? Essa seria a trajetória. Mas por enquanto nós queremos saber só a velocidade inicial. Então nós vamos trabalhar com a velocidade inicial, tá? E o OneNote ele já está comendo memória o suficiente para não responder aos comandos que a gente dá. Vamos seguir. Bom, a interpretação desse vetor é uma interpretação corrente, é a interpretação que a gente normalmente faz dos vetores. Então, observe que nós transferimos as informações que a gente tinha nessa representação gráfica de Vx e Vy para um triângulo, onde nós temos V0x, V0y e o vetor V0. E esses são as componentes, os lados do vetor, né? E como é perpendicular, porque ele as direções são perpendiculares entre si, então nós temos um triângulo retângulo. Tá? Então, nesse triângulo retângulo, nós vamos observar o seguinte, que o cosseno do ângulo θ
é cateto adjacente V0x sobre a hipotenusa. Se nós isolarmos o V0x, nós vamos ter V0 vezes cosseno de θ, que nos dá 1,732. Se eu não fiz as contas erradas, é isso aí, tá? Então veja que pelo cosseno, por que cosseno? Por que a gente não usa tangente, secante? Porque nós queremos um dos lados do triângulo. Por quê? Porque esse lado do triângulo é a componente do vetor V0 na horizontal. Na horizontal, então, nós queremos o lado, a base do triângulo. Tá certo? Bom, e depois nós queremos quem? Nós queremos a altura do triângulo, que é a componente y da velocidade. Então nós queremos, se nós queremos a componente y da velocidade, nós vamos querer o lado oposto ao ângulo. Então primeiro nós pegamos o lado, a base do triângulo. A base do triângulo é V0x, que é o cateto adjacente. E agora nós vamos pegar a altura do triângulo, que nós queremos a altura do triângulo, que é o lado, que é a componente vertical do vetor. Então, se ele é o lado oposto, então nós vamos ter seno, porque seno é a relação entre o lado oposto no triângulo retângulo, que é o V0y, dividido pela hipotenusa, que é V0, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, isolando V0y, que é quem nós queremos, nós vamos ter V0 seno de θ igual a 1. Seno de θ é meio, V0 é 2, então vai ser 1. E ambas as projeções são no sentido positivo. Então, se nós formos escrever o vetor V0 em termos de suas componentes, nós vamos ter... Deixa eu escrever aqui do lado. Ele não vai voltar, mas vamos lá. Eu vou escrever aqui do lado, tá? Então vai ser V0 igual a V0 na direção x mais V0 na direção y, tá? Esse é a forma que a gente escreve o vetor em suas componentes. Então nós vamos ter que a velocidade inicial vai ser V0 cosseno de θ na direção y mais V0 seno de θ na direção j, né? Em suas componentes. Portanto, em suas componentes. Essas aqui são as componentes do vetor. Justamente o que nós obtivemos anteriormente quando nós trabalhamos com as relações trigonométricas. Tá? Então, substituindo os valores, nós temos que V0x, ou seja, V0 cosseno de θ, ou seja, 1,732, é a componente do vetor V0 na direção x. E a componente na vertical vai ser 1, que é o V0 seno de θ, que é o V0y. Então, aqui nós identificamos completamente a velocidade inicial. Dúvidas? Perguntas? Considerações? Quando o pessoal escreve, é muito importante a gente perceber que não há fórmulas prontas. Vocês estão percebendo que nós estamos construindo as respostas desse exercício passo a passo? Vocês estão percebendo que nós estamos indo com muita calma, com muita tranquilidade, mas dando uma sequência? Não tem fórmula. A velocidade inicial, Roberto, o Roberto
pergunta, fala assim, eu não entendi quem é a velocidade inicial. Roberto, no enunciado está dizendo assim, que um objeto é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros com velocidade de intensidade 2 metros por segundo e um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, a partícula está aqui quietinha, 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 sossegada. Aí vem o sujeito aqui e aplica uma velocidade nela, tá? Quando ele aplica uma velocidade, essa velocidade que ele aplica é a tal da V0. Essa velocidade vai fazer com que ele venha nesse sentido inicialmente. Mas por conta da ação da gravidade, vai fazer esse movimento. Porém, inicialmente, ela vai ter essa velocidade aqui. Tudo bem, Roberto? Essa é a velocidade inicial desse objeto. Ok? Perfeito, então. Então, vamos agora para a letra B. Então, caminhando bem devagar, nós já temos um elemento importante que é a velocidade inicial. Nós precisamos da velocidade inicial porque a velocidade inicial é quem nos fornece as condições para que a gente possa saber ter outras informações. Por exemplo, a altura do que o objeto chega, posição final dele, o alcance, aonde que ele vai parar, tá? Então a gente precisa ter essas informações e a velocidade inicial é importante para isso, né? Então a letra B represente uma estimativa da trajetória, indicando as forças atuantes e as componentes da velocidade. Então observa que nós fizemos aqui na letra A interpretação e a resolução da velocidade inicial. Só a velocidade inicial. Então nós queremos saber como é que o que dá origem a esse movimento dessa partícula. Então nós vimos que a partícula é colocada num lançador e esse lançador lança a partícula com uma velocidade inicial dada por essa grandeza que nós calculamos aqui. Ou seja, com velocidade de intensidade 2 metros por segundo a 30 graus com a horizontal. Se isso for feito dessa forma, então ele fala assim, agora represente a trajetória. Trajetória x em função de y. Está aqui, o que nós já fizemos ali em cima. Então, olha só. Observem que nós colocamos que ele sai dessa altura. Essa altura que ele sai aqui, ó, é 2 metros. Nós colocamos y0, mas é 2 metros. Isso foi dado no problema. Ele chega numa altura h que nós não sabemos qual é o valor, nós não temos esse valor ainda, e ele chega nessa altura quando ele tivesse deslocado de x. Nós demos o nome de xm, porque é um valor muito específico. Quando a componente x da posição dessa partícula estiver em xm, ela estará na altura máxima. E quando retorna ao solo, então veja que aqui, nesse ponto aqui, xf, y é igual a 0. Então, quando retorna ao solo, o deslocamento será xf. Veja mais uma vez que não há simetria na trajetória, né? E a simetria ela está aqui entre a área 1 e a área 2. Mas passando desse ponto aqui para cá, perde a simetria. Então a simetria é parcial. Até um certo ponto da trajetória tem simetria, porque a gente pode considerar outras simetrias também. Aqui, por exemplo, nessas duas áreas que eu acabei de representar, também tem simetria. E vai tendo simetria até um ponto. Desse ponto aqui para frente, não há mais simetria. Por que não há simetria mais? Tá? Porque nós não temos, o lançamento foi feito a 2 metros de altura.
E aqui ele vai até altura zero, que é o chão. Ele sai da plataforma e volta para o chão. Como ele volta para o chão, ele volta numa posição que não tem equivalente no movimento inicial. Então não tem simetria. Tá? Vão fazendo suas perguntas, tá? Tô falando aqui, mas vão fazendo suas perguntas. E ele pede para representar a estimativa da trajetória, que está representada aqui nessa figura, aqui nessa linha vermelha, é a estimativa, indicando as forças e as componentes da velocidade. As forças? Não, a força. Por quê? Só tem uma força. Então, em toda a trajetória, nós vamos ter apenas a força peso. Então pode ver que o peso é o mesmo. Por quê? Porque é massa vezes gravidade. Então massa vezes gravidade está atuando em toda a trajetória. Então colocamos em verde a força peso. Ou seja, a força que atua na partícula é a mesma em toda a trajetória da partícula. Peso. Tá? E a velocidade? Então agora nós vamos interpretar. Vamos olhar primeiro a velocidade em y. Se a partícula foi lançada para cima, conforme nós colocamos aqui em V0, tá? Na diagonal para cima, então significa que ela tem uma componente vertical para cima. Tá? Mas tem uma força-peso que está contrária à direção y. Se tem uma força-peso contrária à posição ao y, então veja só, naquele ponto inicial, nós temos o peso e temos uma certa velocidade aqui, uma certa componente da velocidade para cima. Tá? Eu vou representar só o que acontece do ponto de vista da partícula. Num outro ponto qualquer, o peso vai continuar atuando com a mesma intensidade. O peso não vai mudar porque a massa não muda. Só que, nesse ponto, nós vamos ter uma velocidade menor, concorda? Se vocês não concordarem, vocês falem, tá, gente? Por quê? Porque o peso está atuando. Se o peso está atuando, a velocidade vai diminuir. Quando a gente chega em outro ponto, o peso continua atuando com a mesma intensidade. Então a velocidade vai diminuir ainda mais. Chega um ponto que nós temos o peso atuando com a mesma intensidade e a velocidade vai ser menor ainda. Até que chega um ponto em que o peso atua e a velocidade y é zero. Tá certo? Então veja, eu vou representar aqui embaixo, tá? Aqui nós temos a força peso atuando, temos uma certa VY, depois, essa flechinha aqui não ficou legal, deixa eu ver se eu consigo mudar essa setinha. Tá? Então, saiu daqui, foi para outra posição, o peso diminuiu muito. O peso é o mesmo e a velocidade diminuiu. Foi para outro, o peso continuou e a velocidade é zero. Quando ele vai para outro ponto, o que vai acontecer? Se a velocidade é zero, significa que a partir daqui a velocidade vai ser para baixo. Então você tem uma velocidade para baixo. E essa velocidade para baixo, ela vai aumentar. Então você tem aqui o mesmo peso atuando e a velocidade para baixo vai aumentar. Então percebe que a velocidade ela era para cima, foi diminuindo, chegou em zero e agora ela inverteu. Veja só, ela diminuiu, foi para zero. Quando ela chegou em zero, olha só, ela diminuiu.
ainda mais, continua diminuindo, até que ela encontre uma barreira. Nesse caso nosso, a barreira é o chão. Então ela foi diminuindo por conta da força-peso atuando sobre ela. Tá? Então a componente da velocidade na direção y, ela só tende a diminuir até chegar em zero. Depois que ela chega em zero, ela vai aumentar em módulo, mas no sentido contrário, porque o peso vai atuar puxando a partícula para baixo. Então, se a gente olhar aqui na representação do gráfico, observa, peso é o mesmo atuando em todos os pontos. A velocidade inicial está para cima aqui, a componente y, vai diminuindo, chega em zero, e depois ela inverte. Então, observem que aqui nesse ponto, ela inverteu. A velocidade inicial inverteu e observa também que essa velocidade, a velocidade inicial, a velocidade y, a componente y da velocidade inverteu. A componente da velocidade, no próximo ponto aqui, né, quando veio para o próximo ponto, a intensidade dela é maior, mas ela é mais negativa, entendeu? Ela está para baixo por conta do. E aqui a intensidade é maior ainda, tá? Então observem os tamanhos das setas, as intensidades, ou melhor, os valores da componente y, tá? Se tiver dúvida, coloca a dúvida, gente, que eu vou respondendo vocês, tá? Bom, vamos olhar agora para x. Tá? Então nós vamos olhar. Deixa eu pegar uma cor aqui que seja. Essa aqui. Então vamos olhar agora para a componente x. Observa que no início tinha uma velocidade x. Depois tem uma componente x. Depois tem uma componente x. Aqui tem uma componente x e veja que a componente x não muda. Por que a componente x não muda? Alguém pode me responder? Pode abrir o microfone, pode falar no chat, do jeito que vocês quiserem, mas é importante manifestar. Por que a velocidade x, a componente da velocidade em x não muda? Por que ela é constante? E se ela fosse para a esquerda, Gabriel? Ela iria mudar? Desculpa. É porque tem velocidade só em Y e ela varia só em Y. Ela tem componente x também, né? Que é a Sim, mas, componente. mas no caso ela seria zero, não, né? Não, ela não é. Olha lá que nós Ah, calculamos. sim, verdade. Aqui, ó. Cadê? A componente x da velocidade. Cadê a letra A? Aqui. Ela tem uma componente x que não é zero, que é 1,732. E sim, ela continua constante. Agora, por que ela continua constante? Por quê? Qual o motivo que faz com que a componente x seja constante? Pode falar, Carlos. Ela não sofre interferência da força-peso? Não sofre interferência da força-peso. Porque a força-peso está na vertical e a componente está na. A gente está olhando a componente x. E ela sofre efeito de alguma outra força? Qualquer? Não. Não. Não faz. Não sofre efeito nenhum de qualquer outra força. Então, vamos olhar do ponto de vista da segunda lei de Newton? Vamos lá. A partícula... Lembra que a gente colocou isso, tá? A partícula, ela sofre a atuação da força-peso. Tá? Então, se nós formos olhar do ponto de vista da segunda lei de Newton, tomando a massa como constante, nós temos as componentes x e as componentes y da força. Vamos lembrar que y é para cima e x é na horizontal. Tá?
Qual é a componente y da força? Ou melhor, qual é a força que atua na partícula na direção y? A gente já conversou, e é o peso. E na direção x? Qual é a força que atua na direção x? Nenhuma. Então aqui é zero. Então a força atuando na direção x é zero. Vamos olhar do ponto de vista de Newton para a direção x. Então, do ponto de vista de Newton, da mecânica newtoniana, a massa é constante, então vai ser massa vezes aceleração na direção x. Nós só estamos olhando na direção x. A força atuando na direção x é nula, não tem forças atuando na direção x. Então vai ser igual a massa vezes a aceleração x. Portanto, a aceleração na direção x é zero. Mas quem é a aceleração? É a variação da velocidade com o tempo. Nós estamos olhando para a componente x da velocidade. Mas se x é zero, então nós temos que a velocidade em x vai ser constante. Por que constante? Porque não tem variação da velocidade. Tá? Se nós olharmos como dever, né, vamos olhar AX igual a delta Vx delta t, como isso aqui é igual a zero, porque a aceleração é zero, então a variação da velocidade, que é a velocidade, a componente da velocidade na direção x final, menos a componente da velocidade na direção x inicial, vai ser zero, então Vx final é igual a Vx inicial. Então, isso nos indica que a velocidade é constante, a componente da velocidade na direção x é constante. Então, vejam que nós fizemos uma interpretação completa. A interpretação nossa está completa. Nós fizemos a interpretação da componente da velocidade na direção y, e a gente já tinha feito o cálculo aqui em cima, cadê? Aqui. Esse cálculo aqui nos mostra que tem aceleração na direção y. Então a gente pode fazer esse cálculo todinho aqui e para y, isso aqui vai ser menos g. Tá? Então significa o quê? Que a variação da componente y da velocidade com relação ao tempo não é zero. É diferente de zero, porque tem variação. Tanto é que a y não é igual a zero. Tá? Então tem variação. Se não tivesse variação, cadê? Eu vou usar esse outro gráfico de cima, porque a partícula sairia daqui, ó, se não tivesse variação, ela faria esse movimento aqui e ir embora. A partícula ia embora aqui, direto, reto. Por quê? Porque não tem, se não tivesse forças atuando sobre ela. Seria essa seria a trajetória. Mas por que nós colocamos essa trajetória? Justamente porque há forças atuando na vertical, fazendo com que a partícula tenha um movimento nessa forma de trajetória. Então ela tende a subir, mas ela não vai subir porque a força não deixa. Então nós fizemos interpretação na direção x, que é essa daqui, que nós acabamos de fazer, e na direção y. Tá? Roberto, você queria falar alguma coisa? Você começou a escrever? Se tiver, pode falar, tá? Fique à vontade. É importante essa manifestação de vocês
Vocês colaboram com as interpretações, tá? Nós temos 28 estudantes na sala agora. Entraram aí. Então, veja, gente, que isso aqui tudo nos dá subsídios para que a gente possa trabalhar esse exercício com a maior segurança. Não tem fórmula pronta, não existe fórmula pronta. Tudo que nós temos é o que acontece, é o início. O que nós temos é o enunciado. Os dados do enunciado. Um objeto é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros, com velocidade de intensidade de 2 metros por segundo e um ângulo de 30 graus com a horizontal. Despreze as forças de resistência em qualquer vento e responda. Ponto. Então, a pergunta do Roberto é a seguinte. Então, ele só se move em Y. Roberto, vamos dar uma olhada aqui. Veja que nesse gráfico que nós colocamos aqui em cima, veja que a velocidade tem uma componente em X e tem uma componente em Y. Então, se tem uma componente em X e essa componente não muda, ele vai ter uma componente em X durante toda a trajetória. Durante todo o movimento dele, desse objeto, ele vai ter uma componente X. Então, o X faz o quê? Faz com que ele se desloque nessa direção positiva de X. Tá? E a componente Y da velocidade faz com que ele se desloque em Y num primeiro momento para cima e num outro momento para baixo. Tá? Ok? Então ele vai ter deslocamento em X porque a velocidade inicial ela é oblíqua. Pensa no seu cotidiano, pensa no seu dia a dia. Se você pega uma pedrinha e joga na diagonal, se você joga para cima, a tendência é ela voltar. Mas se você joga ela num lançamento diagonal, né, ela vai para frente, ela não vai cair na sua mão de volta. Ela vai para frente, né? Esse deslocamento dela e cai no chão. Então, se vai para frente e cai no chão, significa que ela fez justamente essa trajetória que está representada aqui, ó. Ela faz esse movimento, né? Que é um lançamento oblíquo. Ficou claro para você? Ok. Então, agora nós já entendemos o problema. Nós já sabemos como que vai se dar o movimento. Nós estudamos a origem do movimento e o que acontece durante o movimento. Uma vez que nós já sabemos o que acontece durante o movimento, né, então agora nós vamos para a letra C. Porque agora nós já fizemos a interpretação. A nós já identificamos a velocidade inicial. Sabendo a velocidade inicial, nós conseguimos representar uma estimativa da trajetória. Por que estimativa? Porque a gente não conhece ainda a trajetória. A letra C pede para determinar o vetor aceleração considerando as forças atuantes, que nós já fizemos, mas vamos lá. Tá? Determine o vetor aceleração considerando as forças atuantes. Ih, tá branco, né? O que será que aconteceu? Cadê? Aê! Então vamos lá. Ele está pedindo o vetor aceleração. Vetor. Ele não está pedindo. Quando ele pede aceleração, é vetor, tá, gente? No caso aqui, a gente deixou explícito que era o vetor aceleração. Então tá aqui explícito. Pode ver, determine o vetor, mas ele não precisava ter dito vetor. Se ele falasse só determine a aceleração, é o vetor, porque a aceleração é uma grandeza vetorial. Tá? Então, nós já sabemos que a única força atuando sobre o objeto é a força P, é a força peso. Então, nós vamos proceder conforme a gente sabe que
na direção x, a força é 0. Né? Logo, a aceleração em x a gente já conhece. E a gente sabe que é 0. Tá certo? Então a gente já sabe esse resultado. Então vamos agora buscar o resultado em y, que é o que nós já fizemos. Olha só, já determinamos a aceleração em y é negativa porque o x, porque o y é para cima, mais o peso, que é quem dá a direção, né, o peso, que quem dá o sentido do movimento, da aceleração, é para baixo. Então é contrário à orientação que nós atribuímos para o eixo y. Então é negativo. Se nós tivéssemos colocado o y para baixo, a aceleração seria positiva. Então nós temos aqui as duas componentes da aceleração, que são as componentes x e y. Portanto, a aceleração vai ser menos g na direção y. Esse é o vetor aceleração. Componente x é 0. Tranquilo? Na letra D, ele já pede as componentes da velocidade e da posição. Então ele está pedindo agora as componentes da velocidade e da posição. Em qual instante? Ele não diz. Se ele não diz qual instante, significa que nós temos que trabalhar com isso em qualquer instante. Em qualquer instante possível. Bom, pessoal, não existe fórmula. Não tem fórmula. Professor, qual que é a fórmula que eu uso aqui? Não tem. O que a gente faz então? A gente sabe que a aceleração é dv dt. Então, a aceleração é dv dt. Se a aceleração é dv dt, então nós vamos aplicar na direção x e vamos aplicar na direção y. Na direção x, dvx dt. Na direção y, dvy dt. Mas veja que a gente sempre está aplicando dv dt, que é a relação entre aceleração e velocidade. Por quê, professor? Porque a aceleração mede a variação da velocidade com o tempo. Então aqui nós temos ax dvx dt, ay dvy dt. Se tivesse movimento em z, seria az igual a dvz dt. E assim por diante. Certo? Então vamos aplicar. Né? E nós temos também a relação entre a velocidade e a posição. A relação entre a velocidade e a posição vai ser... nós sabemos que a velocidade mede a variação da posição. Então vai medir ds dt. Tá? Então nós temos aqui a variação. Em termos vetoriais, nós poderíamos também escrever. Então vai ser a derivada do vetor posição com relação... não é. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Vou apagar. Bagunça aqui em casa, né? Vocês ouviram? Aqui. Então vai ser dv dt e a velocidade é dr dt. Então veja que nós escrevemos em termos de vetores. Tá? Então os vetores vão ser esse daqui. Então aqui na nossa representação nós fizemos em termos das componentes do vetor. Por quê? O vetor aceleração ele vai ter a componente x na direção y mais a componente y na direção j. E o vetor velocidade vai ser a componente x mais a componente y da velocidade. E a posição vai ser a componente x na direção y mais
a componente y na direção j. Então, o que nós estamos trabalhando aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com as componentes. Então, nós vamos achar separado. Primeiro, nós vamos achar o AX, o VX, o RX, o AY, VY e o RY. Só que nós vamos chamar o RX só de X e o RY só de Y, mas é o mesmo, tá? Por isso que a gente coloca X. Se tiver dúvida, manifesta, tá? Então veja só, nós sabemos que a componente da aceleração na direção x é zero. E nós sabemos também que a componente da aceleração na direção y é menos g. Por que a gente sabe isso? Porque nós já fizemos o cálculo aqui em cima. Ó. Nós já obtivemos. Está aqui. Ó. Esse é o vetor aceleração. Então, como nós já obtivemos a aceleração, então nós vamos partir da aceleração. Mas lembre, se nós conhecemos a aceleração, esse aqui nós conhecemos. A velocidade, nós não conhecemos. Nós conhecemos a velocidade inicial. Mas a velocidade em todo o percurso nós não sabemos. Né? Então nós podemos calcular. Nós conhecemos a y. Então nós vamos determinar a velocidade. Uma vez determinada a velocidade, nós vamos ter Vx e Vy. Conhecendo a velocidade, a gente obtém as posições. Tá? Só que são operações inversas. Por quê? Eu não tenho a velocidade e quero achar a aceleração. Eu tenho a aceleração e quero achar a velocidade. Se a gente tivesse a velocidade, bastaria a gente derivar. Mas nós não temos, nós temos a aceleração. Então o que a gente vai ter que fazer? Integrar. Tá? Integral e integral. Se a gente sabe que a aceleração na direção x é zero, a velocidade não muda. Então, se a velocidade não muda, então Vx na direção x, então a velocidade em x vai ser V0x. Que é quem? V0 cosseno de θ, que nós já calculamos até o valor dela. Tá? Lembra, a aceleração em x é zero. Então, a velocidade vai ser constante. Então, está aqui o valor de V0, que é 1,732. Se o valor de V0 é 1,732, então nós temos aqui 1,732. Porque é constante. Metros não muda. Por que não muda? Porque a aceleração é zero. Tá? Então, sabendo que a velocidade é esse valor, então a gente integra novamente e acha x. Lembra, a aceleração é zero, a velocidade é constante, então a componente x ela varia com o tempo. Está aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a posição é a integral da velocidade, vai variar com o tempo. Ah, vai variar com o tempo? Vai. Então nós conhecemos Vx? Sim, está aqui. Ou, se você quiser, você pode colocar também 1,732 vezes t. Essa daqui é a posição na componente x. É a posição da partícula na componente x. É como se estivesse vendo a sombra dela. E varia com o tempo. Alguma dúvida aqui? Ah, professor, não sei fazer integral. Tem uma lista de exercícios, tem uma aula que nós fizemos sobre integrais. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar tentar fazer essa lista, lá tem exercícios prontos, já mostrei para você como é que faz, já mostrei tudo isso aí. Você vai fazer. Se tiver dúvida, você vai me procurar. E aí você vai fazer. Mas esse ponto aqui, não pode ter dúvida. Não, gente. Daqui para cá e daqui para cá não pode ter dúvida. Por que não pode? Porque nós já vimos isso, já temos plenas condições de saber como fazer esse cálculo. Vamos para y então. E se tiver dúvida, vocês manifestem. Nós sabemos que a aceleração em y vai ser menos g. Vamos fazer uma aproximação para menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é constante. Se a aceleração é constante, integrando a aceleração, nós temos a velocidade. A velocidade em y, ela vai variar com o tempo. Então, pode ver que a
velocidade em y é diferente de constante. Ela varia com o tempo. Veja que a componente da velocidade na direção x é constante, mas a componente da velocidade na direção y não é constante. Por que não é constante? Porque tem aceleração. Por que tem aceleração? Porque tem força atuando na direção y. Tá certo? Então nós temos aqui, em termos da velocidade inicial, que é o que nós conhecemos, o valor de V0 e o seno de θ. Professor, de onde você tirou isso? V0 seno de θ. Cadê? Tá aqui. Não, velocidade. Aqui, ó. Olha só. Nós começamos aqui. A componente y. Seno de θ é igual a V0y sobre V0. Então, V0y é V0 seno de θ. Então, nós temos a componente da velocidade inicial na direção y, que é V0y. Está aqui, ó. Tá? V0y, então, vai ser V0 seno de θ menos gt. Menos g, que é a aceleração, t. Né? É claro que vocês sabem que esse daqui é um movimento uniformemente variável. Vocês sabem, não, vocês viram isso no ensino médio, né? Muitos lembram, alguns que não lembram, mas não tem problema. Tá? A gente vai... E aqui é um movimento uniforme. Tá? Integrando novamente a partir da velocidade, nós temos que a posição, nós temos a posição e sabemos que a posição varia com t ao quadrado. Então, com isso, nós vamos ter esse valor para posição. Então, nós temos já as componentes x e y da aceleração, da velocidade e da posição. Percebe, gente, que nós estamos gradativamente caminhando, montando o problema? A gente não sabia nada desse problema. A gente só sabia o que estava acontecendo no início. Nós sabíamos que ela saía com velocidade inicial 2 metros por segundo, de uma altura de 2 metros, e com um ângulo com a horizontal de 30 graus. A gente só sabia isso. Mais nada. Olha quanta coisa a gente já sabe agora. Tá? Alguma pergunta até aqui? Vou dar sequência, então. Veja, então, que nós temos aqui um resumo, tá? Então, aqui é só um resumo das equações. Então, nós determinamos, a partir do conhecimento da aceleração, nós determinamos a componente da velocidade na direção x e a posição na direção x. A partir do conhecimento da aceleração na direção y, nós obtivemos a componente da velocidade na direção y e a componente da posição na direção y. E nós substituímos os valores. Então, aqui nesse quadrado aqui dessas equações, nós substituímos os valores. Substituindo os valores, então nós temos as equações agora com os valores dela. Professor, eu só sei trabalhar com número. Tudo bem, gente. Trabalhe com número. Você vai chegar nos mesmos resultados que a gente chegou aqui. O que acontece é que quando você trabalha diretamente com números, você tem que trabalhar o tempo todo com o cálculo usando a calculadora. Ou cabeça, né? Depende. Mas veja só, a chance de você errar trabalhando com números diretamente é maior do que se você trabalhar só com letras. Por quê? Porque com letras você não precisa fazer conta. Você só precisa ter a concentração de colocar as letras todas na conta lá que você está fazendo. Mas você não precisa trabalhar diretamente com as contas como você faz com a calculadora, tá? Então é uma dica para vocês. Mas se você quiser trabalhar só com números, trabalhe só com números, não tem problema nenhum. Então esse aqui é um resumo. Por que nós fizemos um resumo das equações? Porque agora nós vamos começar a trabalhar com as equações. Então vamos lá. Determine a trajetória da partícula. Trajetória é o quê? A trajetória, ela é caracterizada por y em função do x. Então a trajetória não é uma função horária. Aqui nós temos as componentes todas como funções horárias. Então você vai ver todas elas
dependentes do tempo, as que não são constantes, né? Essa aqui não é constante, mas é dependente de t elevado a zero, né? Mas observe que elas são todas. Então nós temos aqui as funções horárias das componentes. Então são as componentes da aceleração, da velocidade, da posição em função do tempo. Agora, a trajetória não é uma função horária, porque ela não é dependente do tempo. Então, aqui nós reproduzimos, nós trouxemos aqui, para não ficar indo e voltando, nós trouxemos aqui as equações, as funções horárias. Então, aqui são as funções horárias do movimento dessa partícula, tá? Então nós vamos partir das funções horárias, que é o que nós temos. Não temos outra coisa. O que nós queremos saber é a trajetória. Se a trajetória é y em função de x, nós conhecemos x e conhecemos y. A equação, mas as equações são em função do tempo. Isso é chamado de funções parametrizadas pelo tempo. Por isso que eu coloquei. Nós temos a equação da trajetória parametrizada por t. Então, essa representação é uma representação da trajetória, mas é parametrizada pelo tempo. O que nós queremos é y em função de x. Então, o que a gente faz? Na primeira equação, que está mais fácil a gente trabalhar com ela, a gente isola o tempo e em função de x. Então, a gente tem x dividido por v0 cosseno de θ. E substitui. Substitui aonde, professor? Vamos lá. Nós sabemos que y é igual a y0 mais v0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Se nós sabemos disso, então o que a gente faz? A gente substitui esse valor do tempo, aqui no tempo e aqui no tempo, no t. Então, no lugar de t, nós vamos colocar x sobre v0 cosseno de θ. Com isso, some t e fica quem? X sobre v0, que está aqui. Então, está aqui bem representado em vermelhinho, para a gente saber quem a gente vai substituir. Substituímos pelo valor de t, que é x sobre v0 cosseno de θ. Cuidado aqui, gente. Todo ele é elevado ao quadrado. Não é só x ao quadrado, não. Então, nós temos, por final, substituindo e fazendo as contas, aqui nós temos seno dividido por cosseno, nós temos v0 dividido por v0, seno sobre cosseno é tangente, tá? Então, a gente já simplifica também a equação, e essa daqui, então, é a equação da trajetória, para a gente ver claramente que ela está em função de x. E, além de estar em função de x, nós percebemos que ela está em função de x ao quadrado. E aqui está x elevado a 1, né? Aqui é x elevado a 1, que a gente não precisa colocar. Aqui é x elevado a 0, que a gente não precisa colocar, que é 1. Tá? Então, veja que é x elevado a 0, x elevado a 1 e x ao quadrado. Eu vou escrever aqui de outra forma. Tá? Vamos escrever ela aqui de outra forma. Então, vamos colocar y em função de x é igual a mais bx mais cx ao quadrado. Que equação é essa daqui? Que equação que é essa? Alguém responde para nós? Y em função de
y em função de x é igual a mais bx mais cx ao quadrado. Função quadrática. É uma função quadrática que graficamente ela é representada como? Qual é o gráfico dela? Qual é a forma do gráfico dela? Parábola. Muito bem, gente. Então, ó, parábola. Ela é uma parábola. Então, vamos voltar aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Isso, então, é o quê? Uma parábola. Isso é uma parábola. Por que ela é uma parábola? Porque a velocidade na direção x é constante. Se a componente da velocidade na direção x é constante, então é uma parábola. E y? Não, esquece y, porque ela é simétrica em x. Tá? Y ela varia? Varia, por isso que também é uma parábola. Né? Se fosse velocidade em y zero também, se a velocidade é zero, não, se fosse constante em y, então não seria uma parábola, mas vamos olhar só para x. Então ela é uma parábola, está aqui, ó. Né? Até a gente coloca aqui substituindo os valores agora, né? Substituindo os valores, nós temos essa expressão. Tá? Então, pode substituir, pode fazer desde o início com números, ou substitui depois e a gente também tem o valor numérico dessa função. Parábola. Perfeito, gente. Isso aí. Aqui. Parábola. Certo? Que legal, né, gente? Olha, a gente não conhecia, a gente fez uma estimativa e agora nós identificamos como sendo uma parábola. Gente, isso é fantástico, né? Nossa, do nada, cara, você tinha só a velocidade lá inicial, tal. Daí nós fomos interpretando, fomos conhecendo cada vez mais, sabendo como que as forças agiam, a origem do movimento, nós fomos percebendo, e aí de repente chega e prova que é uma parábola. Nós provamos, gente, que é uma parábola. Isso é uma prova. É teórica, professor. Não tem problema. É uma prova. Fantástica. Cara, Gabriel do céu, a física é linda, cara. A física é linda. E sem fórmula nenhuma. Gente, sem nenhuma fórmula. Nós não aplicamos fórmula. O que a gente aplicou são relações entre as grandezas cinemáticas e o conhecimento que nós temos das leis de Newton. Então nós aplicamos as leis de Newton e o conhecimento da cinemática. Qual fórmula você usa aqui? Não existe fórmula, existe relação entre as grandezas físicas. Nós não pegamos sorvete, sorvetinho, sorvetão, nada disso. Nós partimos do zero e fomos construindo o resultado. Mas tem mais, hein? Agora que nós já temos as funções horárias e a equação da trajetória, ele fala o seguinte: determine o instante que a partícula alcança o ponto mais alto da trajetória. Determine o instante. Nós vamos precisar do quê? Funções horárias. Então, se ele está falando instante, então nós vamos usar as funções horárias. Tá? Que a partícula alcança o ponto mais alto da trajetória. O ponto mais alto da trajetória não é na horizontal, então só pode ser y. Então, identificamos que nós queremos instante, então nós vamos usar a função horária, porque as funções horárias é que nos trazem instantes. E o ponto mais alto só pode ser y, porque x é horizontal, x não nos dá a altura, certo? Então, sabendo que é uma parábola, nós podemos determinar pela função da parábola, nós podemos determinar pela função da parábola, nós podemos determinar o vértice. Nós determinamos o vértice da função e pronto, acabou.
né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o cálculo. Mas quem sabe, quem conhece funções parabólicas, já pode usar diretamente essa expressão aqui e dessa expressão calcular o vértice, tá? Que é o xv e o yv. Mas vamos para o cálculo. Nós sabemos que no ponto mais alto da trajetória, a componente da velocidade na direção y é zero. Por que a componente da velocidade na direção y é zero? Alguém sabe me dizer? Pode abrir o microfone, gente, se quiser, pode escrever, fique à vontade. O Luiz falou que ela para de subir, exatamente. Ela para de subir. Então ela está subindo, 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 subindo. Só que lembra, ela vai diminuindo a sua velocidade. Cadê? Em y. Tá? Olha só aqui no gráfico. A velocidade em y, ela tem uma certa intensidade. Ela diminui a intensidade. Olha nesse ponto aqui, gente. Nesse ponto máximo aqui, não tem componente na direção y, é zero. E depois o que? Ela inverte. Então, para poder inverter o movimento, ela tem que parar, porque ela não consegue inverter o movimento sem parar, né? Não tem como. O último pico dela é zero. Então, quando você fala... Não é... A gente não fala que o último pico dela é zero. Acho que é a linguagem, tá, Alex? Vamos ressignificar essas palavras. Eu entendi o que você falou e está correto. Não está errado, não. Mas o que acontece é que a componente da velocidade na direção y nessa posição é zero. Quando a velocidade é zero, quando o y for igual à altura máxima que esse objeto alcança. Tá certo? Entendeu? Mas eu entendi o que você falou e você está correto. Tá errado não. Tá? Só as palavras assim que a gente vai corrigindo para poder cada vez mais a gente, né, trabalhar dentro dessa linguagem, né, para ficar clara, né, aí, nossa, isso sua linguagem, a linguagem de vocês fica clara, né, limpa. Tá certo? Então, vamos lá, agora para o cálculo. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero. Mas das funções horárias, nós sabemos que a componente da velocidade na direção y é v0 seno de θ menos gt. Então, o que a gente faz? No ponto mais alto da trajetória, então aqui está a equação, que é a mesma, tá? Que está lá. Essa aqui é a função horária da componente da velocidade na direção y. Tá? É a mesma que está lá em cima. Nós só trouxemos para cá para isolar a função que a gente queria. Por que essa e não as outras? Porque nós sabemos, nós temos conhecimento de que a velocidade na direção y, no ponto mais alto da trajetória, é zero. Por isso que nós trouxemos essa equação e não outra, essa função horária e não outra. Então, substituindo os valores, nós temos que a velocidade vai ser zero na direção y e ao invés de colocar t, nós vamos colocar um tm. Por quê? Porque é o instante que a partícula alcança o ponto mais alto. Ah, mas por que m? Não, poderia ser qualquer. Você poderia colocar t Geraldo, sei lá. Você pode chamar do que você quiser. T bolo de chocolate. Né? Bolo de cenoura com cobertura. Você pode chamar, né? Bolo, né? Adoro bolo. Né? Então mas você identifica. O importante é você identificar. Por quê? Para deixar claro que esse instante não é um instante qualquer. É um instante bem específico. Então, por isso que a gente chama de TM. Tá? Então, fazendo a conta, nós vamos chegar em Tm igual a V0 seno de θ sobre G. V0 a gente conhece, θ a gente conhece e G a gente conhece. Substituindo os valores, nós temos que Tm igual a 0,1 segundo.
Então veja que nós identificamos um instante que essa partícula alcança o ponto mais alto da trajetória. Então nós já sabemos em que instante que ela alcança esse ponto. Nós conseguimos determinar. Então veja o poder que nós temos. Desde que nós conheçamos as leis de Newton e as relações entre as grandezas cinemáticas. Então, se nós conhecemos as leis de Newton e as relações entre as grandezas cinemáticas, nós podemos determinar um instante que a partícula chega no ponto mais alto da trajetória. Se não fosse isso, se a gente não tivesse esse conhecimento prévio, a gente não conseguiria chegar aqui. Então nós sabemos isso. Mas o que mais? Falta coisa, né? Olha só. Altura máxima. Qual é a altura máxima? Qual é a função horária que nos permite determinar a altura? Por que função horária? Porque nós sabemos o instante que ele chega nesse ponto. Agora, qual é a função horária que nos permite determinar a altura? Vamos lá fazer para as funções horárias. Aqui, essas são as funções horárias. Quais delas nos permitem, ou qual delas nos permite determinar a altura? Pode responder quem quiser, fique à vontade. Pode abrir o microfone, escrever no chat, mandar por telepatia, do jeito que você quiser. Sim, Felipe, também. O Felipe, e isso também. Então nós temos duas, não uma, mas nós temos duas. Vamos voltar lá então. Cadê? Opa, altura máxima. Então, para determinar a altura máxima, nós temos y em função de t e temos y em função de x. Então eu pergunto, nós conhecemos o valor de x quando a partícula está no ponto mais alto da trajetória? Nós sabemos esse valor, xm? Não sabemos. Isso significa que vamos deixar y de x em banho-maria e vamos usar y em função de t. Por quê? Porque y em função de t? Porque nós sabemos o tm. Tanto o seu valor numérico quanto o seu valor, né, em letras aqui, né, V0 seno de θ sobre G, né, algébrico. Então, nós temos o y em função nós vamos usar y em função de t, por quê? Porque nós sabemos quem é tm. Nós conhecemos o instante que ele chega na altura máxima. Agora, nós temos aqui como o Felipe falou, vamos dar uma olhadinha antes no y em função de x. Por quê? Olha só, no y em função de x não, no y em função de t. Então veja que nós sabemos a função horária. Essa daqui... Opa, perdão. Essa aqui não é função horária, não. Cadê? Eu acho que eu não fiz... tá aqui. Ó, vamos lá. Nós conhecemos... Aqui nós colocamos como forma alternativa, tá? Mas vamos fazer ela como... As duas são alternativas, né? São opções que a gente tem. Nós conhecemos o instante que ele chega na altura máxima, tá? Se nós conhecemos o instante que ele chega na altura máxima e nós conhecemos a função horária da componente da posição na direção y, então nós vamos substituir t por tm. Substituindo t por tm, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó. Essa é a altura. Ou seja, trabalhando com números, com a função horária
numérica, essa aqui também é uma função horária, não esquece disso, hein? Tá? E substituindo o TM, nós vamos ter a altura máxima, 2,05 metros. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, vai colocando aí. Qual é a outra forma que nós temos para calcular? Ela é um pouco mais longa, mas às vezes você precisa dela também, né? Nós sabemos que no ponto mais alto da trajetória, nesse ponto aqui, a derivada é zero. Tá? Isso ocorre para posições nos pontos de máximo e de mínimo, e nos pontos de onde você também. Então, aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero. Então a gente tem várias formas de determinar esse ponto aqui. Tá? No nosso caso, nós temos uma parábola. Então, se nós temos uma parábola, essa daqui é y em função de x. Então, se nós fizermos a derivada de y em função de x, nesse ponto aqui, para esse ponto aqui, ela vai ser zero. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos essa expressão da trajetória. Então, aqui não é função horária. Aqui é trajetória. Tá? Então, da trajetória, nós fazemos que dy dx nesse ponto, exclusivamente nesse ponto, ela é zero, porque é uma parábola. Tá? Então, fazendo as contas, nós vamos chegar no valor, nesse valor, e trabalhando com esse valor, nós temos que xm, ou a posição da partícula na direção x, quando ela está no ponto mais alto da trajetória, é v0 ao quadrado sobre 2g vezes seno de 2θ. Seno de 2θ sai dessa propriedade trigonométrica. Professor, se eu não souber a propriedade trigonométrica, então deixa assim, tá? Mas é importante saber as relações trigonométricas, tá bom? E, substituindo os valores, nós temos que a posição vai ser 0,173. Se nós sabemos a posição x, substituindo na trajetória, nós, então, chegamos no valor. Aqui não, aqui, olha o que eu fiz aqui. Tá, aqui a trajetória, perdão, gente, deixa eu apagar aqui, porque eu já pensei que eu já estava lá na frente, olha só. Tal do professor, eu vou te contar, viu? A gente prepara a aula, a gente acha que a gente está no ponto, mas não façam isso não, tá? Não façam isso que eu fiz. Vamos lá, fecha aqui, tira esses pontos aqui, vai lá. Aí, pronto. Não é isso não. Apaga, vai, já mandei apagar. Aí, pronto. Então, aqui é trabalhando com os números, tá? Então, essa daqui também é a função da trajetória, tá? E trabalhando com a função da trajetória com números, a gente chega no mesmo valor, basta substituir o TM por 0,1, ok? E aí, então, a gente substitui, aí sim a gente substitui o valor de x que a gente determinou na trajetória. Então, quem é que nós temos aqui? Esse aqui é o valor de xm que nós obtivemos. Substituímos no valor de x. Não esquece que todo ele é ao quadrado. Aqui é xm, tá? Por isso que nós vamos obter um valor muito específico de y. Esse ym aqui é a posição da partícula quando ela está na altura máxima, que vai ser h, tá? Então, substituindo os valores, a gente chega em h igual a 2,05 metros. Ou resolvendo pela trajetória com números, a gente chega no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo resultado, não pode ser diferente, tá? Cuidado! Há fórmulas prontas que são apresentadas para vocês dessa forma que se esquecem de somar o y0. Por isso que a gente fala, evita a fórmula pronta. Evita a fórmula. Gente, vamos trabalhar passo a passo, chegando no resultado. Tá? E aqui também, no x, cadê
X não, cadê o T? Ah, não, tá certo. Aqui. Oh, meu Deus. Tô brigando. Sabe que eu tô em aula, né? Ok, pessoal? Se tiver dúvida, coloca aí, tá? Então, veja que agora, na função, então agora, nós temos y, x, temos, opa, a função, conhecemos, sabemos a posição em y inicial, x0 inicial, sabemos a posição lateral, a posição na horizontal, quando ele chega na altura máxima, sabemos também, sabemos o instante que ele chega na altura máxima. Então veja quantas informações, sabemos que essa função aqui é uma parábola, sabemos que ela é uma parábola, então nós já temos várias informações. E agora, vamos determinar qual é a distância entre o lateral, horizontal, entre o ponto de lançamento e o ponto final que ele chega aqui, né? Que nós podemos chamar, eu não lembro o que eu chamei, acho que é XF que eu chamei, deixa eu ver aqui. XA. XA, tá? Então nós vamos determinar aqui XA. XA nós não conhecemos ainda, que é a posição lateral, a posição na horizontal da partícula quando ela encontra o solo. Qual ponto que ela vai chegar? Né? Ela sai de zero. E qual ponto que ela chega? Vamos ver? Então, alcance máximo ocorre quando y é igual a zero. Por quê? Olha só, o ponto máximo tá aqui. Aqui o y é zero. Ah, mas o y não saiu de zero. Não importa, gente. É o chão. Tá? Ele saiu da plataforma. A plataforma nós colocamos como sendo 2 metros de altura. 2 metros a partir de onde? A partir do chão, que é zero. Tá? Então, ela vai chegar no zero. Então, sabendo que o y é igual a zero, nós podemos fazer de várias formas também. Nós podemos usar a função horária e determinar o instante que ele chega naquele ponto. Então, qual é o instante que ele chega nesse ponto? A gente chama, é um instante específico, então a gente chama de TA. Fazendo isso, nós determinamos então um instante que ele chega no ponto A. Professor, mas que trambolho. Gente, vocês estão fazendo engenharia, vocês não têm medo de expressão grande, né? Então, não precisa ter medo, não. Você precisa ter o quê? Organização. Se você tiver organização, você consegue chegar lá. Veja só, aqui nós temos V0 que nós conhecemos, θ que nós conhecemos e G que nós conhecemos. G nós conhecemos, G nós conhecemos, V0 nós conhecemos, θ nós conhecemos e Y0 nós conhecemos. Então, se nós conhecemos todos esses valores, a gente pode substituir esses valores e determinar o instante que ele chega nesse ponto, em XA. Tá? E substituímos na equação horária x. Então, nós vamos ter o quê? Aqui, XA igual a vezes... Eu não vou substituir porque é um trambolho, né? Mas vocês, se quiserem fazer essa conta, pode fazer. Né? TA. Certo? Então, substituindo, nós temos a posição que nós queremos XA. Ou com os valores, né? Trabalhando com a função horária, com os valores numéricos, né? Essa aqui é a função horária. Nós trabalhamos, então, nós sabemos que para y igual a zero, nós temos o instante em que ela chega na posição XA na lateral. Né? Com isso, nós vamos obter dois valores, porque nós trabalhamos as raízes dela. Por que duas raízes? Veja só, o lançamento
dessa partícula é em 2 metros. Tá? Então, ela faz esse movimento, tá certo? Esse é o movimento que ela faz. Porém, se nós considerarmos a parábola como um todo, olha aqui as raízes dela. As raízes dela são TA linha e TA duas linhas. Então, nós obtivemos as raízes. Essa raiz TA linha é menos 0,95. Não nos interessa. Nós queremos essa daqui. Então, só essa, a TA duas linhas, é que nos fornece o valor de XA que nós queremos. O TA' não interessa. Aliás, o TA' é só uma resposta de uma expressão, de uma equação. Ela é uma resposta de uma equação matemática. Fisicamente, ela não tem sentido nenhum, porque nós começamos a medir o tempo quando a partícula estava aqui. Por que nós vamos começar a medir o tempo quando ela está aqui para trás? Não faz sentido, né? Fisicamente, nós não sabemos nem como é. Às vezes, essa plataforma aqui é dessa forma. Ela nem existe essa posição. Então, né? E o que nós temos que tomar cuidado é que, se fosse simétrico, a gente poderia dizer que era igual. Não é simétrico. Então, TA não é duas vezes o instante que chega... Opa, deixa eu fazer um... Aqui. Tá. Vamos lá. Se fosse simétrico, tá? Se fosse simétrico, seria assim, tá? Se fosse simétrico, veja só, esse deslocamento lateral seria igual a esse deslocamento. Os dois seriam iguais. Então, aqui você teria um ΔX linha e aqui um ΔX duas linhas. E se fosse simétrico, ΔX linha igual a ΔX duas linhas, e o T linha, aliás, o ΔT', que é o tempo que ele se desloca em X' aqui, né, em ΔX', eles são iguais, simétrico. Porém, contudo, entretanto, nós temos X e Y assim. O que faz com que você tenha um deslocamento ΔX' e um deslocamento ΔX duas linhas. O ΔX' claramente é diferente do ΔX duas linhas. Portanto, o ΔT' é diferente de ΔT duas linhas. O que é que isso implica? Veja só, o tempo que ele leva, o instante que ele chega nesse ponto é um instante TM, tá? O instante que ele chega nesse ponto, tá? É duas vezes TM. Por que duas vezes TM? Porque aqui o deslocamento vai ser o dobro desse deslocamento aqui. Então, como a soma de ΔX' mais ΔX duas linhas é duas vezes ΔX'. Então, o tempo que leva para sair do início do movimento até o ponto mais alto da trajetória, certo? É metade do tempo que leva para sair do início aqui em zero e chegar até o final. Então, por isso que nós teríamos TA igual a 2TM. Mas, no nosso caso, isso não é verdade. Porque ele chega no ponto mais alto da trajetória em TM. Mas nós não podemos dizer que ele chega no ponto máximo em 2TM. Por que não? Porque isso não é verdade, ela não é simétrica. Por isso que nós fizemos questão de colocar que o TA é diferente de duas vezes TM. Tá?
Aqui está explicadinho também e tal, mesma forma, só que nós fizemos... Bom, então nós podemos perceber, isso aqui já foi falado também, que aqui, entre esses dois pontos, tem simetria, mas daqui para cá perde a simetria. Tá? E determine a velocidade da partícula ao chegar ao solo. Bom, no caso de ser simétrico, tá? Ele sai com uma velocidade inicial. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ele sai... Opa! Ele sai com uma velocidade inicial e chega aqui com uma velocidade final. A velocidade inicial, tá? E aqui a velocidade final. Em módulo, as duas são iguais, se for simétrico. Tá? Agora, então, isso aqui é algo que os livros trazem. Porém, no nosso caso, ele faz isso aqui. Então, se não é simétrico, então ele parte com V0 e chega com VF. Tá? Então, nós temos que o módulo de V0 é diferente do módulo de VF. Ficou claro, gente? Tá claro isso para vocês, essa questão da simetria e da falta de simetria entre o ponto final e o inicial? Beleza. Então, nós podemos usar... Então, veja que determinar a velocidade da partícula não é uma fórmula que você vai usar. Você vai usar o quê? O conhecimento que você adquiriu resolvendo esse caso. Então, determine a velocidade da partícula ao chegar no solo. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui as equações horárias. E sabemos que o instante que ele chega no solo é TA duas linhas. Tá? Bom, então se nós temos as funções horárias, olha só o que nós temos aqui. Nós temos a velocidade x na direção... Nós temos a componente da velocidade na direção x, porque a componente da velocidade x é constante. Então, quem que nós temos que calcular? A componente da velocidade na direção y, que nós não temos, nós não conhecemos ela. Então, veja só, Vx é constante. Então, Vxa vai ser igual a Vx0, porque na direção x é constante. VYA, veja que VY é igual a 1 menos 10t. Essa é a equação horária da velocidade, da componente da velocidade na direção y. Tá? A velocidade inicial da partícula na direção y é 1. Se fosse simétrico, a componente da velocidade na direção y final seria menos 1. Mas olha o valor que ela tem, menos 16,32, que é menos. Concorda com... Está coerente, porque a componente da velocidade y no final da trajetória tem que ser negativa mesmo. Tá? Só que não é menos 1. Então é diferente de menos 1, como a gente poderia esperar se fosse simétrico. Tá? Então, o módulo, a intensidade da velocidade no final da trajetória é 16,41 e o ângulo é 84. Se fosse simétrico, qual seria o ângulo com a horizontal? Seria 30 graus. Tá? Então, se fosse simétrico, seria 30 graus. Tanto é que se a gente chegar nesse ponto simétrico, tá? Se nós pegarmos aqui a velocidade, aqui é 30 graus. Então, é 30 graus no ponto de simetria. Mas saiu do ponto de simetria, qualquer outro ponto que você for, não é 30 graus. Tá? E, por fim, determine o instante que eles alcançam. Que ele alcança essa posição. Já foi calculada. É TA. Cadê o TA? TA, tá aqui, ó.
né? É TA, 2 linhas, já calculamos. Portanto, gente, agora nós temos, vamos colocar aqui a trajetória, tá? Essa é a trajetória, aqui nós temos uma plataforma da onde ela é lançada, aqui nós temos o chão, tá? Então veja que nós conhecemos a altura máxima, conhecemos o ponto de lançamento, sabemos qual é a posição lateral quando está na altura máxima, então esse valor aqui nós conhecemos, e sabemos qual é o deslocamento lateral dessa partícula, né? Qual é o deslocamento lateral dela. E sabemos também qual é a velocidade dela ao chegar nesse ponto. O que é importantíssimo a gente determinar a velocidade, porque nós sabemos que se chegar aqui com essa velocidade, nós sabemos qual vai ser o impacto que pode ter quando chegar nessa posição. Tá certo? Gente, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta agora? O que eu peço para vocês? Repassem, façam um passo a passo desse caso. E se não entender uma passagem, fala comigo, pergunta, faz a pergunta. Faz a pergunta que daí a gente vai trabalhando isso com vocês. Tá? É importantíssimo vocês terem essa ideia, como é que fala? Saberem como trabalhar